Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre fato e opinião. Quando você lê um texto, quando você ouve algo na televisão, você já parou para pensar o que é fato e o que é opinião dentro de uma leitura, dentro de uma fala? É sobre isso que nós vamos tratar hoje e espero que após essa aula vocês passem a identificar o que é fato e o que é opinião dentro de um texto ou dentro de uma fala. Vamos lá. Para a gente iniciar, eu vou mostrar para vocês, nós vamos ler juntos o conceito que o dicionário Priberan traz de fato e o conceito que ele traz de opinião, já para você analisar qual a diferença desses dois termos, tá bom? Vamos lá. Fato. Fato vem do latim factum, aquilo que se fez, façanha, proeza, ato. Fato é um substantivo masculino, o fato. Significado 1, coisa realizada. Significado 2, acontecimento. Significado 3, sucesso. 4, assunto. 5, lance. Agora vamos ao conceito de opinião. Opinião vem do latim opinio, é um substantivo feminino, a opinião. Significado 1, modo de ver pessoal. Significado 2, juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Significado 3, adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro. Significado 4, manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Exemplo, dar a sua opinião. Significado 5, credo político, usado também no plural, crença. Observaram, gente, que há uma diferença entre fato e opinião? Fato, como nós vimos, é aquilo que aconteceu. O fato é algo inquestionável. Já o significado de opinião, podemos dizer que se trata de um juízo de valor. É algo que pode ser contestável. Observaram que há vários significados para a palavra fato e vários significados para a palavra opinião? Porque muitas vezes uma palavra ela tem mais de um conceito, mais de uma definição. Agora, nós vamos ler um texto. Observem nesse texto se há a predominância de fato ou se há a predominância de opinião. Observem se o que vai ser exposto no texto é algo questionável, é algo contestável, se é um juízo de valor, se é a ideia do autor ou se realmente aconteceu, é um fato, é algo inquestionável. Vamos lá, acompanhem a leitura junto comigo, leiam junto comigo. Vamos lá. Time de Reina desperdiça e Reinaldo reina no Morumbi. Milton Neves, São Paulo 1, Ceará 0. Mais uma vez aconteceu o que previ, não tem jeito, gente, só falta comprovação científica. Mas toda vez que um time pequeno está segurando com unhas e dentes um empate e perde um gol, o time grande vai lá, marca e vence a partida. É sempre assim. O São Paulo começou o jogo avassalador, até que o Ceará fechou a casinha no primeiro tempo. O Vozão dominava psicologicamente o duelo, só que esqueceu algo fundamental, fazer falta no Reinaldo fora da área. Uma pena. Já na segunda etapa, o Milton aqui provou que sabe tudo de bola. O colombiano Reina entrou. Leandro Carvalho perdeu um gol cara a cara com o Sidão. E instantes depois cravei. Em 9 minutos e meio, o tricolor abre o placar. Dito e feito, Reinaldo começou uma jogada espetacular. Acionou Diego Souza e deixou tudo pronto para Bruno Pérez, que fez 1-0 para a alegria da multidão são paulina, que lotou o Morumbi. Resultado importante para a liderança do São Paulo, que foi salvo por Sidão, Reinaldo e Bruno Pérez, nesse gélido domingo. A fonte, retirada de um site, esse texto. Agora, gente, vamos analisar o texto, vamos observar o texto pela lógica do nosso tema, que é fato e opinião. Vamos tratar disso dentro do texto que foi lido. Vamos lá. Observe que o fato narrado no texto é a partida de futebol
do São Paulo e Ceará. Esse é um fato, é algo incontestável. Realmente aconteceu o jogo entre esses dois times. Ponto número 2. Por ser um comentário esportivo, não há neutralidade por parte do autor. Vocês vejam que há uma pessoa comentando sobre essa partida de futebol, então não há neutralidade, não é neutro. Neutro é quando é imparcial, quando você não observa um posicionamento. Pelo contrário, esse texto não é neutro, há o posicionamento do autor sobre essa partida de futebol. Terceiro ponto, direta ou indiretamente, o autor do texto se posiciona frente a esse jogo ou aos jogos em geral, que foi acabado de explicar para vocês, que o autor ele se posiciona, o ponto de vista dele sobre a partida de futebol. Outra pessoa pode ler esse texto e contestar, não ter tido a mesma visão que esse autor. Último ponto. Portanto, o autor desse texto não é totalmente imparcial. Ele emite algumas opiniões sobre esse fato, ou seja, sobre essa partida de futebol. Analisamos o quê? A que conclusão chegamos? Chegamos à conclusão de que a partida de futebol é um fato, foi algo que aconteceu, uma ação que aconteceu, é incontestável. E onde há opinião? O juízo de valor do autor sobre essa partida de futebol, a visão dele sobre essa partida de futebol. Vamos continuar analisando esse texto. Vamos identificar algumas opiniões sobre esse fato. No primeiro parágrafo, o autor mostra sua opinião. Em que momento? No momento em que ele afirma: não tem jeito, gente, só falta comprovação científica, mas toda vez que um time pequeno está segurando com unhas e dentes um empate e perde um gol, o time grande vai lá, marca e vence a partida. Observaram que ele colocou time pequeno, ele colocou o posicionamento dele, ele colocou a opinião dele de que quando um time pequeno está segurando com unhas e dentes um empate e perde o gol, o outro time grande vai lá e vence a partida. É o posicionamento dele, pode ser contestável. Vamos para o segundo parágrafo, observar a opinião. Veja que a opinião do autor é de que o time do São Paulo era avassalador. O São Paulo começou o jogo avassalador, até que o Ceará fechou a casinha no primeiro tempo. Então, esse adjetivo, avassalador, se trata do adjetivo que o autor deu ao jogo. Um ótimo jogo, um jogo extraordinário, mas o Ceará foi lá e fechou a casinha no primeiro tempo. Então, no momento em que você observa adjetivos num texto, adjetivos, é uma classe de palavras que dá característica, especifica o substantivo, o pronome. Então, se há adjetivos, provavelmente há juízo de valor, há opinião. Vamos ao último parágrafo, analisar a opinião do autor. Percebemos que o autor emite a opinião de que esse jogo foi muito importante para o time do São Paulo. Resultado importante para a liderança do São Paulo, que foi salvo por Sidão, Reinaldo e Bruno Pérez nesse gélido domingo. Então vejam aí que a marcação de verde mostra que resultado importante. Acabei de falar para vocês que os adjetivos, eles mostram posicionamento, opinião. Os adjetivos subjetivos. Logo, resultado importante é uma opinião também do autor desse texto. Vocês observaram, nós vimos primeiro, segundo e no último parágrafo, opiniões do autor desse texto. Observaram também que há o uso da primeira pessoa. Muitos momentos, no início do texto, ele fala, aconteceu o que previ, eu previ. O eu, a primeira pessoa do singular, também é uma marca que demonstra que ali há opinião, quando você usa a primeira pessoa. Agora vamos observar um ponto importante que acontece nas notícias, quando elas são principalmente veiculadas na internet. Olha só, fique sabendo, nos blogs de notícias, seja elas esportivas ou não, há um espaço para os comentários dos leitores. Nesses comentários, também podemos identificar opiniões sobre determinados fatos. Veja os comentários sobre essa partida de futebol entre São Paulo e Ceará. Vamos observar os comentários. Gente, se é um comentário, o comentário
com certeza vai demonstrar uma opinião, porque se a pessoa ali numa rede social escreve um comentário dentro de uma notícia, dentro de qualquer publicação, ela quer colocar o seu posicionamento, ela quer manifestar a sua visão sobre o que ela leu. Vamos ler alguns comentários e que vocês observem o juízo de valor, a opinião dessas pessoas que escreveram. Temos aí o primeiro comentário. São Paulo ganhou no peito e na raça graças ao King Naldo, o rei da raça. Segundo comentário, para mim, o Sidão foi o herói. Se o Ceará marca aquele gol, a vaca ia para o brejo. E temos mais 2 comentários embaixo. Vamos observar a opinião nesses 2 primeiros comentários. Quando ele diz, São Paulo ganhou no peito e na raça graças ao King Naldo. Quando ele falou que São Paulo ganhou no peito e na raça, é o posicionamento dessa pessoa. Outra pessoa pode dizer o contrário, não, foi um jogo fácil, não foi necessário tanta articulação dentro da partida dessa partida de futebol. Então, vocês observem que a juízo de valor é uma opinião da pessoa que escreveu. Olha o segundo comentário. Para mim, o Sidão foi o herói. Ele já deixa claro no para mim, eu acho, né, que são expressões que já demonstram que é a opinião da pessoa. Ele diz, o Sidão foi o herói. Para ele, é o posicionamento dele, o juízo de valor dele. Outra pessoa pode contestar. Logo, é uma opinião e não um fato. O fato é a partida de futebol, é a ação, é o que aconteceu. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido a diferença de fato e opinião para a gente fazer um exercício agora. Vamos lá, acertem. Vamos ler um pequeno texto. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Questão 1. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é: observem as alternativas para a gente analisar onde está a opinião. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la? Letra B. É poder votar em quem quiser? Letra C. Revelam estágios de cidadania? Letra D. Foi uma conquista dura? Analisando essas alternativas, vemos que a alternativa em que há uma opinião é quando o autor diz que foi uma conquista dura. Olha o adjetivo aí. Para ele, é o posicionamento dele sobre essa conquista. Hoje, nossa aula foi sobre fato e opinião. Espero que vocês tenham entendido e saibam diferenciar dentro de um texto aquilo que é contestável e aquilo que não é contestável. E assistam esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.